Ele tinha data, hora e até local para nascer. A cidade, a do Rio de Janeiro. O dia, 7 de setembro. O ano, 1922. Com o então discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, nascia oficialmente no Brasil o rádio. Em Porto Alegre, terra de um dos precursores do rádio, o padre Roberto Landel de Moura, surge em 1924 a primeira emissora, a Rádio Sociedade Rio-Grandense. Roberto Landel de Moura, gaúcho, nascido aqui em Porto Alegre, simplesmente era uma pessoa genial. Ele foi pioneiro pelo lado das telecomunicações, pela transmissão da voz, da fonia, por ondas eletromagnéticas e ondas luminosas. Porto Alegre, nessa época, tinha, pela ordem do dial, Farroupilha, Difusora, Gaúcha, Itaí e a Rádio Clube Metrópole, que já era bem lá mais no final do dial. A Gaúcha no Edifício União, a Farroupilha e a Difusora, onde hoje é a Galeria 7 de Setembro, e a Guaíba era onde sempre foi na Calda Júnior. Então todas as emissoras eram próximas, né? A Guaíba era a rádio padrão de vozes e locutores, aquela coisa toda. Ela era totalmente diferente. Ela também inovou numa época, né? Não tinha jingle, não tinha spot gravado, era tudo ao vivo. O locutor lia os textos ali na hora, né? Não tinha nada gravado. Então a Itaí pertencia ao Lourenço Gabellini, né? E ele então, quando conseguiu o canal de FM, ele quis fazer um FM, assim, digamos, na época era considerada música de primeira qualidade, digamos, né? Então era música orquestrada, música assim, cantada, mas na base da balada, não muito agitada, né? Esse era o estilo da Itaí FM. Comecei na Gaúcha, da Gaúcha para Itaí, quando parecia ser um absurdo deixar a Gaúcha na época para me locomover e atuar na Itaí. Mas foi o grande hit da minha vida, quando eu fui para a Itaí para criar um programa diferente de tudo. A mais potente depois era a Guaíba, que tinha 10. A Gaúcha tinha 5, a Difusora tinha 5. Então, a Itaí tinha 1 kW ou 5, não sei. A Farroupilha, além do que, a Farroupilha tinha um canal internacional exclusivo. Esse canal que hoje é utilizado pela Gaúcha, porque a Gaúcha trocou de frequência, foi para os 600, que era a Farroupilha. A Guaíba, brigando com a Gaúcha, manteve a possibilidade de surgir uma Bandeirantes, uma Rádio Grenal, uma Rádio Pampa mais antigamente. Quer dizer, essa história de evitar o monopólio, eu acho que ninguém fez tão bem quanto eu. E às vezes a gente tem que deixar essa modéstia de lado, porque nós temos que continuar contando a história, nós não podemos maquiar a história. Eu acho que o rádio todo já mudou muito isso. E eu acho até bom, né? Porque hoje estão primando muito pela qualidade da informação. Não é que vai acabar o locutor, mas acabou aquele locutor que tem que ter o vozeirão, tem isso aí. Eu acho que passou essa fase. Hoje é a coisa mais aprimorada, o pessoal sai de uma faculdade, aquela coisa toda. Então, como é que eu vou dizer? A coisa ficou um pouco mais fina, né? Mais bonita de ouvir, o pessoal tem, independe de voz. Desde o surgimento do rádio, a notícia sempre vem em primeiro lugar. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Aqui fala o repórteraço, testemunha ocular da história, com as últimas notícias da UPI. A partir do ESSO se começou a fazer um radiojornalismo mais adequado ao modelo de rádio que nós tínhamos. E o nosso modelo de rádio foi copiado das emissoras britânicas, principalmente, europeias.
o rádio compartimentado. Então aqui tinha a hora do tango, a hora do samba, a hora disso, a hora daquilo, a hora das notícias. O noticiário não circulava na rádio, ia direto para a mão do locutor. Então dava tempo de dar uma lida rápida, né? Ver se não tinha algum erro de datilografia, que era tudo datilografado na época, né? E vamos, entrava no ar ali e pronto. Bom. E assim como existe no teatro a expressão corporal, que a gente fala com o corpo, no rádio existe a expressão oral. Ninguém vai ler um convite para enterro rindo. E ninguém vai dar uma notícia agradável, gostosa, em tom fúnebre. Então a voz, ela pauta as emoções da gente. Aproveitei o meu passado de ESSO e a credibilidade que me deu essa coisa toda para atuar na Voz da Legalidade, na Rádio da Legalidade. Quando as emissões começaram lá do porão do Palácio, só tinha um locutor que era profissional, era o Naldo Charão de Freitas, que era locutor da Guaíba e que fazia parte da equipe de imprensa do Brizola. E o Naldo foi para o microfone que nem gato a cabresto, levado. E eu notei que aquilo estava virando num pandemônio, ninguém se entendia. Cada um que chegava lá lia, e lia do jeito que quisesse. Aí eu digo, olha, sabe uma coisa, eu vou me oferecer para ir ler esse troço lá, para dar um pouco de ordem. A qualquer tentativa de golpe nas instituições, sei que nós somos fracos, sei que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pelo bom nome, pela honra e pela dignidade da nossa pátria. É fato inusitado de a gente entrar no estúdio e quase não conseguir ler um noticiário. Isso é importante. Isso marcou. Foi quando aconteceu o acidente com o Pedrinho Carneiro Pereira. Bem, esse tipo de informação nós não estávamos preparados para receber. O Pedrinho corre há tanto tempo, morre tanta gente nos autódromos, mas nós sempre imaginamos que com o Pedrinho isso não aconteceria. Confesso para os ouvintes da Rádio Guaíba que não há a menor condição para que nosso trabalho prossiga. A partir desse momento, o Departamento de Esportes da Rádio Guaíba hoje vai encerrar as suas atividades. Nós não transmitiremos o jogo do Internacional em São Paulo, nem o jogo do Grêmio contra a Desportiva Ferroviária. Vamos colocar um ponto final na participação do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba nesta jornada esportiva Ipiranga e nesta transmissão. Os programas de auditório marcaram também a história do rádio de Porto Alegre. Os programas de auditório, eu fazia um programa que começava 11h30 da manhã e ia até 1h da tarde. Chamava-se Rádio Sequência, era no auditório da rádio ali na Siqueira Campos, onde é a Galeria 7 de Setembro. E era um programa diversificado, assim, de música, de leitura de editorial. E só para te dar uma ideia, a Farroupilha tinha uma grande orquestra Farroupilha, o maestro Salvador Campanella, que era o que dirigia o departamento musical da rádio, né? A grande orquestra Farroupilha era a terceira melhor orquestra do país. O conjunto do Norberto Baldalfi tocava na Rádio Sequência. O Plauto Cruz, que está vivo até hoje, deve estar com 80 e alguma coisa, tocava flauta no regional do Antoninho Maciel. Então, esse programa Rádio Sequência é para aquele pessoal que trabalhava no centro da cidade, na hora do almoço, ia assistir o programa, comia um sanduíche e ia assistir o programa. Estava sempre cheio o auditório, né? Felizes crianças, vivemos cantando, fundando alegre igual. A juventude é mesmo assim, toda alegria.
E os programas de auditório noturnos, especialmente no ano do Jubileu de Prata da rádio, que foi em 1960, a rádio trouxe muitos artistas do Rio e de São Paulo para fazer programas aqui. Tito Madi, Agostinho dos Santos, Adalva de Oliveira, né? A Maísa, enfim, né? O Francisco Egídio, o Gregório Barrios, que fez amizade comigo, a gente ia jantar no Treviso. Vocês também nunca ouviram falar do Treviso. O Treviso era o restaurante da noite de Porto Alegre, ali no mercado, né? Então, esses programas, quem apresentava era eu. Programa de artistas que vinham para cantar. As radionovelas encantavam os seus ouvintes com as suas histórias fascinantes. Mas naquela época não existia televisão. Então, as novelas eram o divertimento das pessoas. A gente pegava, o capítulo da novela era impresso em mimeógrafo. Tá? Aí tiravam cópias para todos. E a gente ensaiava. Aí o diretor diz, olha, dá mais emoção aqui, né? E os ruídos, era o Moacir Ribeiro, que era um colega nosso, fazia cavalo correndo, era 2 metades de coco, ele batia numa pedra, assim, incêndio, ele pegava um papel celofane e fazia assim na frente do microfone, né? Tudo era, digamos, forjado. E uma vez ensaiado e o diretor estando satisfeito, na hora da novela a gente ia para dentro do estúdio, ficava 3 ou 4 em cada microfone, um microfone aqui, 3 ou 4, outro microfone ali, e ia se interpretando os papéis, né? E o sonoplasta, que era o cara do som, fazia intervalos nas cenas com música. E a maior emoção foi quando eu, digamos, minha esposa, que também foi radioatriz, que eu a incentivei porque ela tinha uma postura muito boa, uma postura grave, chamava-se a Dama Galã, não era a mocinha, voz fininha, aquela voz sofredorazinha, era uma dama galã, que era ruim nas novelas. Forcei e ela fez e se venceu nessa área. E teve uma oportunidade que o diretor me deu a chance de eu trabalhar com ela. Ela já era minha noiva. E eu fui trabalhar com a minha esposa, minha noiva. Eu fazia, parece incrível, não um pai dela, mas uma pessoa amiga da família com voz mais velha do que ela. Ela é mocinha ainda. E eu já era moço, mas uma voz mais impostada. E eu era o tio dela, que fazia uma voz grave para aconselhá-la na vida, como seria bom isso ou aquilo. Isso me emocionou, muito verdade. Está guardado no pensamento e dela também. O rádio de Porto Alegre teve grandes profissionais na área esportiva. Eu acho que hoje o esporte não só é importante, como é fundamental, né, para a manutenção do rádio. Quer dizer, também as rádios que transmitem jornalismo junto com o esporte, elas precisam do esporte. Por quê? Se não tiver uma audiência garantida, que a audiência do esporte, é difícil de firmar um prefixo. Então, mesmo que a Guaíba, a Gaúcha, a Bandeirantes pudessem dizer, não, nós vamos fazer só jornalismo, o esporte é jornalismo esportivo. Foi importantíssimo, né, na manutenção da audiência das emissoras de rádio, mesmo com o surgimento da televisão, da internet, a ampliação de jornais. Eu acho que o esporte faz parte, né, de qualquer empresa que seja grande ou que queira se tornar grande. Aí cheguei aqui em Porto Alegre e o Rui descobri-se o ovo de Colombo. O gol, que é uma coisa comum no futebol, passou a gol de São Paulo, gol de São Paulo, gol de São Paulo. Ficou ótimo. Continua assim. E eu fui para Pampa. Depois, na Gaúcha ainda continuei, mas na Pampa, gol do Grêmio, gol do Grêmio, gol do Grêmio, gol do Inter, gol do Inter, gol do... Matava a questão. O cara, tinha que esperar o gol todo para depois identificar quem é que fez o gol. Gol de São Paulo, gol de São Paulo, gol de São Paulo. Identificava na hora. Gol de São Paulo, gol do Inter, gol do Grêmio, gol do
do Paysandu. Primeiro, 1983, embora em 1975 e 76 eu tenha transmitido os primeiros títulos do Inter dentro do Beira-Rio, foi em 83 que do Japão eu narrei os gols do Renato, Grêmio campeão do mundo. Ponto. Depois, em 2006, também no Japão, mas 120 quilômetros de diferença, não em Tóquio, mas em Yokohama, o gol de campeão do mundo do Internacional. A bola é recuada para Paulo César, Macadente entrega para o Goderion, se deixa pela esquerda, subindo a máquina tricolor, a bola aberta na ponta esquerda, caindo para Caio, dominando, atenção para a penetração, encosta-se para o Sérgio, ele levanta na boca do gol para Tarcísio, desce a zaga para Renato, para a perna esquerda, para o Gol! Predestinado Renato! Perna esquerda do Índio buscando o Adriano. Adriano para Luiz Adriano. Luiz Adriano para Yarley. Contra-golpe do time do Internacional. É numa dessa que pode acontecer o gol do título. Girou na esquerda para Adriano. Bateu para o arco. É difícil! Esses dois momentos são absolutamente iguais. Um eu tinha 30 e poucos anos, o outro eu tinha passado de 60. O que eu consegui me emocionar mais, as pessoas não sei. Mas os gremistas e os colorados me tratam com muito carinho, por causa desses dois momentos. Olha, o rádio na minha vida, em termos materiais, digamos, do que eu tenho hoje, quase tudo, né? Para mim foi um vício, sabe, esse negócio do rádio. Além de, claro, ser meu emprego, aquela coisa toda, mas mais isso. O rádio é muito, sei lá, é uma coisa apaixonante, né? O rádio sempre foi muito importante e parece que nascemos com o micróbio do rádio no sangue. O rádio, para mim, foi o grande lenitivo. Significou tudo. Que eu jamais pensava em ser radialista e quando comecei não parei mais. Quando dizem que o rádio é um micróbio, que é uma cachaça, no termo popular. O rádio para mim significou, se não tudo, uma grande parte dos meus interesses. Quando eu abracei, foi meu primeiro emprego. Uma coisa muito grande, muito importante na minha vida, porque desde menino eu sonhava com o rádio.